Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! Hi! Eu e os meus dois amigos aqui vamos mostrar uma coisa muito interessante para você. Quer ver só? Você fala inglês? Não. E se eu disser, what's your name? Você entende a minha pergunta? Não entendo. Ele não entende a minha pergunta, mas o meu outro amigo aqui sabe do que eu estou falando. É que eu já traduzi a pergunta para ele antes. Vamos ver o que ele responde? What's your name? Nuno. Ah, e agora que você ouviu a resposta dele, você consegue entender o que eu falei quando eu perguntei what's your name? Pra mim, você perguntou o nome dele. Ah, então ele entendeu que eu perguntei o nome dele e eu nem precisei traduzir. Como é que você fez para entender isso? Da forma que ele respondeu o nome dele. Ah, então por uma resposta eu posso saber do que se trata a pergunta. Então, você concorda com isso? Concordo. E você concorda com isso? Concordo. É você aí, concorda com isso? Ah, eu acho muito bom, porque é isso que vai ajudar você a entender a nossa teleaula de hoje. Hoje nós vamos estudar inglês tentando descobrir o significado de uma pergunta nova. E vamos fazer isso usando os nossos conhecimentos sobre as profissões. A teleaula vai mostrar como a gente deve fazer as perguntas em inglês. Vamos conhecer palavras e frases diferentes. E vamos ver ainda como é fácil aprender a usar os verbos da língua inglesa. Eu vou usar a reportagem da teleaula passada para escrever mais um artigo para o meu jornal. Eu vou aproveitar os nomes das profissões para falar sobre o sexo das palavras. E você não vai ficar fora dessa, certo? Então vamos trabalhar. Alô? A viagem Sunshine, boa tarde? Sim. Para os Estados Unidos? Ah, não. Olha, meu senhor, acontece o seguinte. A gente tá em hora de almoço e assim que alguém chegar, eu peço para telefonar pro senhor. Hi, may I help you? Ah, acabou de chegar alguém que pode ajudar o senhor. Hold on, please. Toma, Beth, tem um conterrâneo seu querendo fazer viagem para os Estados Unidos. Mas foi isso mesmo que ele falou, viagem. E antes, ele tinha pedido a favor. Por que americano gosta de trocar tanto o sexo das palavras, hein? Não é o sexo das palavras que os americanos trocam, porque as palavras não têm sexo, elas têm gênero. Mas mesmo em português, isso pode dar confusão. Vamos ver. Meu amigo, se eu digo a palavra motorista, eu estou falando de um homem ou de uma mulher? No meu caso específico, um homem. Se você analisar, é feminino, motorista, né? Homem. A mulher, com certeza. Eu acho que é os dois sexos. Aos dois casos. Em português, a gente acaba fácil com esta confusão. É só colocar a palavra um ou uma antes da palavra motorista. Um motorista. Uma motorista. Em inglês já não existe isso. A gente fala sempre do mesmo jeito. É driver. É driver. As palavras em inglês não mudam quando muda o sexo da pessoa. He is a driver. She is a driver. E quando estamos falando das coisas, não é nem she, nem he. É it. It is a pen. It is a pencil. It's a door. It's a car. It's an envelope. Agora, o que eu não sei é porque é an envelope e não a envelope. E como não tem ninguém aqui para me ajudar, o jeito é pensar um pouco, né? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco, porque às vezes eu uso a e outras vezes eu uso an. Eu sei que as duas palavras servem tanto para dizer como uma. Elas não têm gênero. Mas eu digo an automobile, an envelope, an office boy. E falo a driver, a pencil. Ah, olha só que interessante. Automobile, envelope e office boy começam com vogais A, E e O. Driver e pencil começam com consoantes D e P. Isso quer dizer que N vem antes das palavras que começam com vogais e A antes das palavras que começam por consoantes. S é uma consoante, então she's a secretary, não é? I'm a secretary. Viu? Oh, David. David is a technician. David é o marido dela. You too. Where do you work?
Ouvindo conversa dos outros, hein, menino? Não é nada disso não, chefe. Eu só tava praticando meu inglês. Boa desculpa, hein, Ney? Não, mas é verdade, Júlio. May I help you, Ney? Please, Beth, explica pra eles que eu tava ouvindo sua conversa só pra treinar meu inglês. Conta pra eles o que você ouviu, que eles vão entender. É o seguinte, eu ouvi a Beth falar a palavra work, que eu sei que quer dizer trabalho. E por que a Beth usou essa palavra? Porque ela tava falando do trabalho do marido dela, do David. Não é isso, Beth? Não foi bem assim, não. Eu falei da profissão dele. He's a technician. Mas não foi exatamente para isso que eu usei a palavra work. Então pra que foi? Eu usei para fazer uma pergunta para a pessoa com quem eu estava falando. Where do you work? Ah, agora tá explicado. Ah, não tá não. Eu não sei o que quer dizer essa pergunta. Se você tivesse ouvido a resposta, você teria entendido a pergunta. Como assim? Presta atenção, é fácil. Beth, what's your occupation? I'm a secretary. Where do you work? I work in an office. Júlio, where do you work? I work at Sunshine Travel Agency. Agora é sua vez, Ney. Where do you work? Where do you work? We work in a circus. We are magicians. Então eles são mágicos profissionais. Trabalham num circo. A doctor. Where does she work? She works in a hospital. Bom, mas é lógico que ela trabalha num hospital. Onde mais ia ser? É, mas in a hospital pode ser num hospital qualquer. Não diz exatamente onde ela trabalha. I work at Sunshine Hospital. Sunshine Hospital. Agora a gente já sabe onde ela trabalha. Ela trabalha no hospital Sunshine. Sim, e daí? Continua sendo no hospital do mesmo jeito, né, ô, da lanterna? É óbvio, ela trabalha no hospital. She's a doctor. She works in a hospital. Concordo plenamente. She is a doctor. She works in a hospital. Exatamente. Ela tá presa, mas não tá desempregada. Peraí. Como é que você sabe que ela tem um emprego? Porque eu sei onde ela trabalha. She works at Sunshine Hospital. Ah, entendi. Quer dizer, se eu entendi, o negócio é o seguinte. In, você usa para um local indefinido. E at, você usa para um local definido. Não, peraí. Como assim? Explica melhor. Quer dizer, eu acho que é assim, né? I work at Sunshine Travel Agency. I work in an office. Resposta certa, Ney! Congratulations! Você entendeu a pergunta, respondeu certinho. Where do you work? E a gente nem precisou traduzir pra você, hein? Sabe tudo, garoto. Sei mais ou menos, né? Quer dizer, não sei tudo. Eu sei responder, mas eu não sei perguntar. Não acredito. Sério? Não. Tenta fazer a pergunta pra mim. Where do you work? I work in an office. Viu como você sabe? Mas isso é fácil. Agora, por exemplo, assim, se a pergunta fosse sobre a Virgínia, por exemplo, como é que eu pergunto pra você onde ela trabalha? Bom, nesse caso, você pergunta assim. Where does she work? Tá vendo? Apareceu um does aí no meio. Não, eu usei o does do mesmo jeito que você usou o do quando me fez a pergunta Where do you work? É mesmo, Eu falei do you, você falou does she. Pra que servem essas palavras? Do e does servem justamente para perguntar. Quando essas palavras aparecem na frente dos pronomes, eu sei que a frase é uma pergunta. Esse tipo de frase não existe em português. Quer ver só? Você dirige? Dirijo. Você dirige. Ele dirige? Sim. Ele dirige. Está vendo? Em português, você pode afirmar ou perguntar alguma coisa usando a mesma frase. Por exemplo, ele dirige. Ele dirige. Esta frase é uma afirmação. Mas se eu trocar este ponto por um sinal de interrogação, a mesma frase vira uma pergunta. E eu leio isso de um jeito diferente. Ele dirige? Você percebe a pergunta pela minha entonação. Em inglês, eu digo, he drives. Eu estou afirmando, ele dirige. Mas esta frase não vira uma pergunta só porque eu coloquei o sinal de interrogação. Em inglês, isso não está certo. Eu preciso mudar a frase.
Para fazer a pergunta, eu uso o auxiliar do. Esse verbo vai antes do pronome he. E no caso deste pronome, os verbos também mudam. Se eu digo he drives, a pergunta tem que ser does he drive? Drive sem o S. Essa regra vale para qualquer verbo. E vale também para os pronomes she e it. Eu digo does he, does she, does it. Para os outros pronomes eu uso do. Do I, do you, do we, do they. Do they drive? Ah, sim, eles dirigem. Deixa eu aproveitar isso para falar de mais uma diferença muito interessante que existe entre o inglês e o português. É o seguinte, se a pergunta é do they drive, a resposta é bem simples. Yes, they do. A gente usa o auxiliar no lugar do verbo. Does she drive? Ah, ela dirige. Does she drive? Yes, she does. E eu? Do I drive? Yes, I do. Não é muito mais fácil que em português? Claro que é. Em inglês só existem duas formas para o verbo. Drive ou drivers. E o auxiliar é a mesma coisa. Do ou does. Bom, então se é só do e does, então é fácil. Beth, where do you work? I work in an office. Júlio, where does Virginia work? She works at Sunshine Travel Agency. Virginia, where do they work? They work in an office. E por falar em work, que tal a gente trabalhar um pouco, hein? Tudo bem, chefe. We work. Enquanto a gente trabalha, você revisa o que você aprendeu. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Hoje você aprendeu a identificar locais de trabalho de acordo com as profissões. Descobriu que, em inglês, as palavras não têm gênero. Você também aprendeu a reconhecer e a fazer perguntas usando os verbos corretamente. Agora eu quero ver todo mundo usando o mesmo verbo, estudar. Você sabe para que serve este verbo, não sabe? Do you study? Yes. Então, ótimo. Você pode começar porque eu já terminei. Bye, bye.